Hebreus capítulo 12. Obrigado, Pedro. Só que antes de iniciarmos o capítulo 12, a gente tem que finalizar o capítulo 11. O problema é que é muito rico, muito extenso toda essa parte que a gente vai estudar aqui hoje. Então vai ser bem sintetizado, porque só Hebreus 11, do 30 ao 40, é um estudo tranquilo. Estudo ok, com tempo bom, trabalhar tudo. Hebreus, do 12 ao 3, dá um semana inteiro, cara. Fácil. Então, assim, é um capítulo extenso, né? Por mais que os versículos são poucos, é só 29, mas tem muito conteúdo aqui a se trabalhar, ok? Então, eu vou ter que correr um pouquinho mais. A gente tem que iniciar a nova revista. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 30, ok? Vamos do 30 ao 40. Aqui o autor dando continuidade aos exemplos práticos que a gente tem de fé, que é a famosa galeria dos heróis da fé. Então ele define o que é a fé. O autor iniciou aqui a parte das exortações práticas, as aplicações pessoais. Ele expôs do 30 ao capítulo 10, versículo 18, do 10 a 9 em diante são as exortações práticas, e dentre as exortações ele define o que é fé, né? E dá exemplos disso, exemplos de fé. Então, para a gente se inspirar mesmo neles. Ele traz primeiro os pré-diluvianos, aqueles que vieram antes do dilúvio, Noé. Depois ele traz Moisés e os patriarcas. E aqui agora ele traz os israelitas em Canaã. Vamos lá? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então essa história é bem conhecida, né? Os espias são enviados, são 12, um de cada tribo, né? E depois 10 voltam falando que a terra não era boa, terra de gigantes, vão perder, 2 confiaram. Além de Josué, os únicos que têm terra prometida. Raabe, ela era não somente uma prostituta, como ela era dona, provavelmente. Pela descrição que a gente vê lá no texto bíblico, pela elevação da casa dela, para poder justamente fazer eles pularem o muro. Então, muito provavelmente, ela era a cafetona, vamos dizer assim, a dona do bordel. E para ser uma dona do bordel, possivelmente ela pode ser prostituta no passado, né? Talvez até era na época também. Enfim, então Raabe entrou na galeria de heróis da fé. Ela acreditou no Deus de Israel. Ela pediu para os espias que, no dia que Deus entregasse Jericó nas mãos deles, que ela sabia isso acontecer, que eles tivessem piedade dela. Aqueles muros enormes. Mas pela fé eles não tiraram para os muros. E que mais dele? E aí o autor aqui ele fala o seguinte: olha, vocês querem que eu fale mais o quê? Eu já falei dos patriarcas, já falei de Moisés, e teve Jericó também, depois de Moisés entrou na terra prometida. Eu vou falar mais o quê? E ele fala mais coisas. Certamente lhe faltará o tempo necessário, e realmente, ele apenas cita aqui, ele não discorre sobre como ele fez com os outros, porque realmente não dá tempo. Ele resume, a gente vê que tudo isso que está escrito aqui em Hebreus é um resumo, é algo muito bom, muito rico, extenso, isso gera horas de estudo para a gente, de aplicação, de meditação, mas tudo isso é um resumo. A gente já vê isso lá no final também, no capítulo 13, ele fala: e faltará tempo para referir ao que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, aos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escravos e açoites, sim, até as algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas copas, pelos ângulos da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito,
para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É interessante, eu pedi para vocês, uma semana antes, graças ao Pai da Alessio, lerem Hebreus capítulo 11 em voz alta. Eu não sei quem ouviu, falei, leia em voz alta, semana que vem e tal, falei para alguns. Façam isso em casa depois, tenham essa experiência, leiam em voz alta. Você vê a genialidade do autor bíblico inspirado por Deus para escrever esse texto. Quando você lê, você começa a ler bem devagar. Você lê a definição, ora, a fé, a certeza que se espere. Vai ler normal, no seu ritmo. À medida que você vai lendo, você vai acelerando o ritmo, naturalmente. Já acelerando. Você não percebe, é algo natural. Você vai lendo, você começa. Isso foi feito para ser assim, para dar esse ritmo, para dar essa imersão. Você vai lendo, você vai acelerando. Por quê? Porque ele vai resumindo, né, as histórias. Ele vai trazendo de forma bem resumida e você. Porque a intenção é essa, porque é bem diferente. Né? Você, moço, estou sempre falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. Eu vou falar mais do que? Tem Gideão, tem Baraque, tem Sansão. Viu a diferença da emoção? Então, quando você acelera, dá um tom a mais, né? Então, leia depois em casa, Hebreus 11, são várias versículos, leia em voz alta, você vê a experiência que é. É muito legal, muito interessante. Achei interessante quando eu estava lendo, eu não sei se aconteceu, caraca, muito legal. Enfim, aqui os juízes são mencionados, e profetas também, né, como Samuel. Ele fala, por meio da festa me julgaram reinos, Daniel, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, né, então é separar Daniel, extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, escaparam a fim da espada, a fraqueza fizeram força, eram poderosos em guerra, colocaram em fuga os exércitos estrangeiros, aí é Davi expulsando os filisteus, o povo de Israel. Mulheres, pela ressurreição, receberam os seus mortos, né? Então, pela ressurreição está servindo aqui a Elias e Eliseu, ambos fazem duas ressurreições, né? O filho da Sulamita e o filho da que são enfim, então são duas ressurreições que a gente tem na Bíblia. Alguns foram torturados, falando do Testamento, torturados e açoitados, e ainda assim permaneceram firmes. Tudo isso aqui é extremamente importante para entender o capítulo 12. Tudo isso que a gente viu aqui. Outros, por sua vez, foram presos, apedrejados. Quando foram cortados pelo meio, a fio de espada. Isso vai referência clara a Isaías. Ele disse que Isaías foi morto assim, né? Cortou ele no meio. Vestiu de pele de ovelha, de cabras, necessitados. O cara sofreu. Bate a frente, estava falando na frente. Provação, é isso, é fácil demais que a Deus está tudo bem, né? E quando vem as provações? E aí que o autor está falando, olha, esses caras, eles sofriam. Vamos lembrar que o público-alvo dessa epístola eram os hebreus, né? Estou falando esse nome, os hebreus estavam sendo perseguidos e tentados para voltar às práticas do judaísmo. Ok? Então, a perseguição está pressionando eles a voltar para o judaísmo. Então, não quero sofrer desse tanto não. Então, eu prefiro não sofrer essa perseguição e voltar a atender os judeus. Você prefere voltar? Então, segura aí que isso aqui é só o começo. Preparando o terreno para vir tapa na cara, atrás de tapa na cara no capítulo 12. Agora, espera. E ele fala no versículo 39, 30 e 40. Ora, todos esses tiveram um bom testemunho por sua fé, mas não tiveram concretização da promessa. Por quê? Porque, a gente é salvo porque a gente crê em Jesus Cristo. Mas Jesus veio há 2000 anos, um pouquinho atrás, e um pouco antes de Jesus. Como eles eram salvos? A gente crê no Messias do passado, que já veio. Eles criam no Messias do futuro que viria. Então eles vislumbraram de longe a promessa de Deus. O próprio Abraão entrou na terra prometida. Vocês nunca foram pensar nisso? Eu te darei uma terra, ele entrou. Quem entrou foram seus descendentes. Então, eles vislumbraram a promessa de que o Messias viria. E eles são salvos pelo sacrifício de Jesus também. E eles não viram a concretização da promessa. Nós, porém, tivemos esse privilégio. A gente vive a melhor era, disparado de todas as eras do Senhor. O período da graça. Se tem uma época para nós viver agora. É agora. É aquele famoso vídeo, né? Nossa, como que era vocês verem o mar se abrir, maná caindo do céu, como que era ver todos os sinais, prodígios, o profeta
os Baal sendo derrotado, né? Os profetas, tudo, taca fogo neles, como que é? E como que é a Espírito Santo dentro de você? A pergunta que eles fariam pra gente. A questão é, quando você lê as histórias, você vai ver muitos milagres. Mas Deus não fazia milagre toda hora assim não, gente. Existe uma janela de tempo muito grande. Porque a sensação que dá é que todo dia tinha milagre. Toda semana era um fogo do céu, era um raio, era um terremoto diferente. Toda semana tinha um trem assim, e estava fabuloso. Oh, meu Deus. Não era assim não. Não era assim. Tinha bem mais que a gente vê hoje em dia. E era necessário. Mas quando você vê em Atos 2, pós desse Espírito Santo, para validar mais ainda o cristianismo, né, que surge ali, cara, você vê muito mais sinais. Moisés é um profeta que faz bastante sinais e maravilhas. As 10 pragas, que eram o propósito de Deus. Depois que liberta o povo, 40 anos no deserto, sim. Mas se você tirar Moisés não tem para comparar. Cara, a igreja primitiva é a maior manifestação de sinais miraculosos de Deus. Porém, a promessa não foi vista por eles. Nós, hoje em dia, sim, a gente está na promessa. O povo em Atos 2 viveu o tempo intermediário, né? Jesus tinha acabado de ir, o Espírito Santo desce. Então a gente viveu a transição do tempo aí. E aí quando fala isso aqui, ó, para haver Deus provado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí está falando que nós aperfeiçoamos Esaú, nós aperfeiçoamos Isaac, Jacó, é nós aperfeiçoamos ele? Não é isso que eles querem dizer, pelo amor de Deus. A coisa superior que eles também falar para vocês, o sacrifício de Jesus. Eles são aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus. Ok? Capítulo 12. Portanto, também nós, então, portanto aqui é uma conclusão de um raciocínio. Portanto, se ninguém fala um portanto, está de boa aqui, tranquilo, conversando, você não fala nada. Não, portanto, ninguém fala isso. Você fala portanto, porque você falou muita coisa antes, e você vai concluir agora, para finalizar. Então, dito isso, é importante que eu dito isso, dito isso, tem várias pessoas aqui que deram exemplo de fé, e me falta tempo para falar de todas essas para vocês. E ele faz referências claras que eles entenderam muito bem aquelas pessoas. Vamos dizer aqui, Daniel, Thaís, a viúva de Serepta, de Serepta. Beleza. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, e aqui a gente tem uma figura de linguagem que é relacionada a um estádio. O estádio é redondo, até hoje os estádios são redondos. Tem várias pessoas nos assistindo enquanto a gente está correndo uma corrida. A gente vê que o apóstolo Paulo faz muito isso, muitas alusões aos jogos greco-romanos. Luta e corrida especialmente. Paulo faz alusão a isso dentro do corpo. Ele dá vários exemplos. Só relembrando que não foi Paulo que escreveu Hebreus, sempre problema de lembrar isso. Os autores hebreus traz também esse exemplo. Então tá, quem que é essa grande número de testemunhas que está rodeada, assistindo a gente? Olha, ele acabou de falar. Portanto, então, quem está lá em cima é Moisés, é Abraão, Isaac, essa galera. Só que eles estão lá no céu nos assistindo, então? Não. Eles não são onipresentes. Primeiramente, não existe, é muito bonito. Me desculpa aí se você pensa nisso, mas aqui não é sala de criança, não. Que você tem que cair na realidade. É muito bonito isso. Ah, minha vozinha faleceu em 2020, mas eu lá no céu tenho certeza que ela está olhando por mim. Olha, agora ela está feliz em ver. Não, ela não está. Não está vivendo. Pelo amor de Deus. Porque é uma coisa muito lógica. Supondo que isso fosse verdade, eu morro. Beleza, eu quero acompanhar a vida. Eu tenho mais de um filho. Aí tem meus netos. E aí, eu sou onipresente? Vou acompanhar minha família inteira ao mesmo tempo? E daqui 50 anos, quantos? Meu Deus do céu, não dá. É ilógico isso. Se você parar para pensar um pouquinho, mesmo se fosse verdade, isso não faz sentido. A gente acredita que quem morreu já está na glória do Pai, ou já está no inferno. Mas, de lá, eles não conseguem acompanhar a gente aqui. E ainda se conseguissem, meu Deus do céu, muita gente vai acompanhar, não tem onipresente, só Deus é onipresente, onisciente, ele consegue acompanhar tudo. Então, peraí, como que eles são testemunhas? A gente está rodeado deles,
Mas eles não estão nos assistindo. Estão assistindo? Sim. Mas não nesse sentido, no sentido de que eles já correram essa corrida, foram atletas exemplares nessa categoria, esse esporte, e eles são referência para nós. Eles ganharam o maior mérito, medalha de ouro, né? A coroa de ouro. Então eles são exemplo. É como se, por exemplo, o Vitão fosse jogar na seleção brasileira e fosse usar 10. Aí ele então entra lá, né, na grande Comari, aí tá lá pregado na parede, tem vários cartazes com os meus 10 históricos do Brasil. Você vai honrar primeiramente o Pelé, que a número 10 só é o que é hoje, o caso do Pelé, melhor jogador do mundo, 1.291 gols. Você vai honrar Rivaldo, e pá, e vai, Neymar, cara, tá uma porrada de pessoas. Esses caras comeram a bola, então você tem que comer a bola também, que são 10, entendeu? João Felipe vai usar 9, Aécio vai usar 9, Ronaldo Fenômeno, tá aí, tem Ronaldo Fenômeno pra você copiar, 10 é o Romário também. E você tem que ser igual a esses caras, você tem grandes nomes que estão te assistindo. O cara tá morto, no sentido de, eles deram o testemunho, entende? Então, nesse esporte, nessa categoria, nessa corrida, que é a caminhada cristã, a gente tem heróis na fé que nos deram esse exemplo. Continuando, como que a gente tem que fazer para correr melhor? A gente tem um grande número de testemunhas que dá exemplo para a gente correr. A gente tem que nos desembaraçar. Alex, você está na NBI, lê a continuação do versículo 12 para a gente e depois fala testemunhas. Testemunhas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livrando-nos de tudo que nos atrapalha. Isso aí é a interpretação do texto. Na Ara fala o seguinte: desembaraçando-se de todo o peso e do pecado. O que significa desembaraçar de todo o peso? É a figura do corredor olímpico. Quando eles iam correr, eles tinham que ficar com o mínimo de roupa possível. Alguns corriam até nus, outros corriam com uma tanguinha para evitar o máximo possível qualquer tipo de peso. Então, esses dias estava falando para mim que tem roupas específicas para quem é atleta e que a roupa interfere no desempenho. Tem estudo sobre isso, sabe? Pesquisa, tem artigo científico mostrando que você tem que usar a mesma roupa que você usa no treino na hora do jogo, porque isso faz a diferença. Se você treina com essa blusa, depois eu vou jogar com outra, isso pode fazer diferença no desempenho na hora do jogo. Que seja um pouco, mas faz. Qualquer um pouco não faz diferença. Ainda mais com a conta corrida, tá? Questão de segundos, pode falar assim. O menor número estipulado de diferença em desempenho físico é de 12%. 12% do desempenho físico da pessoa cada muda de acordo com a roupa e vestimento. 12%? Deixa eu ver. Caraca, 12% é pra mim muita coisa, cara. Então, eles corriam para ficar mais leves. Então, eles se livravam do peso. Então, a interpretação disso, aí está na NBA, que é mais traz a interpretação já pra gente, é o que? Se livrar de tudo que nos atrapalha. O que atrapalha a sua caminhada cristã? Reflita sobre isso. Porque, no fundo, a gente sabe, né? A gente sabe. A gente precisa ouvir isso de novo, né, cara? A gente cai na real. O que atrapalha a caminhada cristã? O celular atrapalha a caminhada cristã? Vou mexer menos nele. Tem alguns grupos de amigos que atrapalham a minha caminhada cristã. Pessoas que não convêm estar perto, eles atrapalham, então tchau. Eu quero ganhar corrida, eu quero chegar lá. Eles vão pensar 2 vezes antes de usar sua roupa. Mas eu gosto tanto de usar uma. Não interessa. Você tem um objetivo em mente. O importante é vencer, você tem que chegar lá. Grupos, até grupos de WhatsApp, atrapalham a sua caminhada cristã. Eu desliguei o tamanho automático no WhatsApp. Inicialmente não foi questão de memória. Parecia uma esposa da galeria. Até que um dia eu pensei, pera, por que eu não saio do grupo? Tem um grupo só para ficar do lado da bobeira. Só sai do grupo, não precisa disso não, gente. Vai de futebol, fala com outros grupos, fala com pessoas na vida real, pessoalmente. Eu vou sair daqui. Saí, pronto. Senti que olhar um peso que atrapalhava. Quem viu na grupo e lembra daquela cena icônica que o Rock Lee andava mudada, e para ficar mais rápido, ele tira os pesos.
E ele é o primeiro personagem que consegue ultrapassar aquela defesa absoluta do Aratim. Porque tirou os pesos. Se você quer lutar bem, tira os pesos. Quer correr bem, chegar, tire tudo que te atrapalha. Tire os pesos. E aí a gente vê que a Bíblia traz que, além disso, o pecado também nos assedia. O Hans falou que uma figura de corrida é, leu o resto do versículo, corramos, com perseverança. Alguns andam a passos largos, outros a passos curtos. O ideal é que a gente corra, que a gente caminhe depressa. Porque o tempo ideal para você servir a Jesus não é amanhã, nem semana que vem. É ontem, a gente tem que começar agora. Se você aceitou Jesus com 30 anos de idade, desculpa. Você está matando errado. Mas graças a Deus por isso. Então agora o que você faz? Corre. Aceitei Jesus aos 12 anos de idade agora. Ótimo, glória a Deus, corre também. Corre também, corramos, vamos correr. Todos temos que correr. Aproveite o mais possível o tempo de vida que você tem aqui na terra para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aproveite, se livre do pecado. Eu não vou mencionar mais em específico, porque no fundo vocês são bem crescidinhos e vocês sabem o que é que atrapalha a caminhada cristã de vocês. Vocês sabem. Olha os exemplos que mencionei aqui. Vocês sabem. Então cuidado. Ok? Versículo 2. Além de tudo isso, de fazer o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E além de tudo, você não corre à toa, você corre olhando para Jesus, que ele é o autor e consumador. Isso é, ele fez o projeto e ele foi lá e executou. Entendeu? Ele é autor e ele é consumador. No vôlei a gente brinca, né? Quer jogar sozinho? O cara recebe, levanta e ataca. É tipo isso. Jesus, ele deu a ideia, articulou tudo, pensou em tudo. Ele veio, ele recebeu a bola, levantou, atacou e ganhou o jogo. Foi isso. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Então a gente olha para Cristo, olha para Ele, e o exemplo que Jesus tem é que Ele trocou a alegria que estava proposta e suportou a cruz. No seguinte aspecto, Jesus poderia ter continuado a desfrutar e se deleitar da sua existência divina, eterna e perfeita, da sua glória lá nos céus com o Pai. Vim para aqui, para quê? Poderia ter se recusado a fazer o sacrifício, mas não. E além de ser autor, ele é consumador, ele veio e realmente decidiu se sacrificar por todos nós. A gente olha para isso, Jesus deixou tudo para poder morrer por você. E você não pode deixar tudo para poder morrer por ele? Ah, não, mas Jesus deixou tudo, mas agora ele é Deus de novo, ele está sentado na destra de Deus. Pois é. Jesus volta a ter o que ele tinha. Você vai ter algo bem maior do que você acha que você tem aqui na terra. Então, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para esses exemplos, essa nuvem de testemunhas que nos cerca. São esses exemplos de fé que a gente tem na Bíblia. Todos esses homens cometeram erros, e mulheres, né? Cometeram erros, pecado. Mas todos eles foram exemplos de fé. Voltaram atrás, redimiram. Acreditavam no Messias que viria, mesmo sem ver a promessa. Agora, imagina nós que temos superior à promessa. Porque a gente vê, a gente já viu, Jesus já veio. A gente está no da graça. A gente Espírito Santo dentro de nós. A gente vê de mais palpável as coisas ao nosso redor. E ainda assim, a gente vai negar tudo isso. É como se você comparasse um corredor de hoje em dia com um corredor de antigamente. Onde eles não correm pelados, não, mas são roupas que atrapalham o desempenho. E do contrário, o tênis ajuda o desempenho. Os tênis hoje em dia são feitos. Cara, se você pegar o tênis de hoje e colocar uma coisa daquela época, o cara vai descontar, mano. Não precisa ser o cara mediano, ele vai descontar. O tênis, ele é feito para dar um pequeno impulso a cada passo, mas quanto mais você corre, mais passo você dá, aquilo no final dá metros de distância a mais, a segundos. Segundos são preciosos na corrida. Então, você olha os recordes, você corre, quem corre 100 metros corre menos de 10 segundos. Então, quando eu falo de um segundo ou no singular já é menos de 10%. Mais de 10% de toda a corrida, os 100 metros.
Isso faz diferença, ok? Então, a gente é como esse corredor atual, a gente tem tênis melhores, tecnologias melhores, estudos melhores na área. Eles não tinham uma aula dessa de Hebreus lá para eles, não tinha Hebreus na época. Não tinha, eles tinham o Antigo Testamento. A gente tem o Antigo também, mas tem o Novo. Tem o Novo, tem o próprio Messias, que estava guardado, ele veio, está aqui. Então os evangelhos, a vida dele. Cara, a gente dá vantagem. Aproveite essa vantagem. Aproveite essa vantagem. Aí o que a gente percebe é que muitas vezes, ao invés de nos calçar nesses tênis, de aproveitar os estudos que a gente tem, a gente prefere correr descalço, como antigamente. E aliás, pior que antigamente, sem se despir do peso que te atrapalha. Continuando. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus, naquele instante em que, pela primeira vez em toda a sua existência, se separa de Deus, ter todo o pecado do mundo, para morrer, ele, naquele momento, essa tamanha oposição contra ele próprio, mas ele fez isso para que a gente não se canse nessa corrida. Vamos tentar a figura de linguagem que ele está querendo dizer, né? Tá usando uma analogia, para a gente não se canse. A gente vai olhar para essa de Jesus e falar, cara, não importa o que eu passo, Jesus o próprio, não tem como. Não importa o que eu passo, tem uma noite de testemunhas que sofreu pior também. Talvez, eu não sei como é a sua vida. Eu não sei, mas sua vida ao fundo. A gente se conhece, cidade pequena, conhece todo mundo. A gente sabe um pouquinho da vida de cada um, uns mais que outros, a gente conversa bastante, mas só Deus sabe como você é por dentro. O seu passado, tem coisas que ninguém sabe, só Deus sabe, só você e eles, também seus pais sabem. Ok. Mas uma coisa é fato. Hoje em dia a gente sofre bem menos que antigamente. Eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês. Porque olha aqui, vocês estão sendo perseguidos por ser cristão? Tô numa escola, na faculdade, vai assim, não, você está entendendo? Sendo proibido de pregar o evangelho? Vocês estão com medo de chegar com licença totalmente aqui e prender a gente? Estão com medo de chegar 5 homens com um fuzil hoje à noite e fuzilar todo mundo? Quando você, então, escolheu qual sapato usar, Crocs não é bem sapato, mas enfim, quando vocês escolheram o que calçar, vocês tinham em mente qual tênis seria melhor para correr caso fosse necessário? Vocês são apedrejados na rua, então me desculpe, vocês não estão sofrendo como esses caras. Dá para aumentar um pouco mais. Duras são as palavras, né? Você está pegando todo o sofrimento e está colocando como se fosse insignificante. Eu não estou falando que isso é insignificante, estou falando que cabe mais. Cabe mais. Dá para sofrer mais. Não estou falando de você sofrer mais, estou falando para de reclamar do sofrimento. Porque esses que passaram por isso, que passam com alegria, jubilando. Glória a Deus por isso. E você, que o seu probleminha é, que roubou no culto, meu Deus. Está sofrendo, né? Coitado. A gente não está nem perto de sofrer o que eles sofreram. Então, os Hebreus vai trazer uma figura de linguagem muito boa para trazer esse exemplo. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tem se resistir até o sangue. Isso é, está sangrando? Não, está de boa então. Está de boa. Se não der uma gota de sangue sua na terra, está tranquilo. Que sofrimento é esse, então? Porque os caras não chegou de água, apedrejados, quase mortos, alguns foram mortos. E vocês são tranquilos. E detalhe, eu estou falando com vocês que estão bem tranquilos mesmo, nós, né? Me coloca nós bem tranquilos, super tranquilo. Glória a Deus por isso aqui. Mas essa carta foi escrita primordialmente para a gente, né? É claro que é para a gente também. Mas primeiro ela foi escrita aos hebreus. E os hebreus estavam sofrendo e bem mais que a gente. E o autor dos hebreus, que insensível, que duro. Não, ele fala, amigo, olha, vocês não têm resistido até o sangue ainda. E estáis esquecidos da relação que, como a filhos, discorre convosco. Vocês não estão sangrando. Perseguição política, é pressão social, perseguição religiosa, mas vocês não estão sangrando, não estão batendo, não estão açoitando vocês. Cabe mais, dá para existir mais.
E ainda que você sangre por Cristo, Cristo sangrou por você. Você tem que permanecer firme até o fim. Permanecer até o fim. Pode falar aqui. Nossa, fala que lá na Amazônia, esse é o versículo que eles usam. Quando eles vão se referir a isso. 12, 4? Eles falam que o pecado se não retiram pelo sangue. Tipo, estão fazendo pouco, a gente pode fazer mais. Cabe mais, né? Exatamente. Tipo, vamos lá, o Vitão foi lá e ele fez 2 gols, né? Em 20 jogos no Brasil, beleza. O Felipe foi lá, fez 3 gols em 20 jogos no Brasil, parabéns. Aí pega um dos caras ali. Ai, coitadinho. Lesionaram o menino, chegaram, foi lá e pá, pegou, deu um rapo nele assim, pá, deu um carrinho que, meu Deus, vai ficar 2 meses sem jogar. Ah, é? Olha a carreira do Neymar pra você ver. É tipo isso, cabe mais. Dá pra você sofrer mais e jogar bem ainda. Olhando os exemplos bíblicos, eles sofreram muito. E sangraram. E estão perseverança. A verdade é que a gente é muito fraco. Porque qualquer coisa a gente reclama. A gente não aguenta nada. A geração é nossa. Continuando. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois filho há que o pai não corrige. Mas se está essa correção de que todos se têm tornado participantes como os bastardos e não filhos. Ok. E aqui ele traz um princípio importantíssimo. Deus nos ama, por isso ele nos corrige. O pai e a mãe corrigem o filho porque amam o filho. Quando a gente não é pai e mãe ainda, né? Quando a gente é um filho, se seu filho pega um prego e vai na tomada e vai enfiar o prego na tomada, você dá um tapa no dele e bate ele na chinelada, assim, você não vai matar seu filho. Cuidado, que a lei hoje em dia você não pode nem educar o filho, né? Essa psicologia aí, são só falha, né? Enfim. Então, beleza. Você fez isso porque você odeia seu filho? Que pai mal, meu Felipe, você chegou lá, pegou o seu menino, que pai mal. Kelly, que mãe é essa? Você pegou o cinto e matou o menino, ainda chorando aí agora. Tadinho. Tadinho nada. Se ele falou que ele é uma coisa muito pior, se ele não apanha, ele ia morrer. Ele ia morrer. Ele está ali querendo colocar a mão no fogo, você quer a mesma coisa, não pode. Nós somos como meninos querendo enfiar um prego na tomada a todo momento. E se não fosse a disciplina de Deus batendo na gente, nos colocando de castigo, a gente morreria. A gente morreria. A gente precisa ser disciplinado por Deus. Sabe, você chega e você vê um filho completamente custoso, completamente custoso, imperativo, respondendo, não respeita ninguém, faz de tudo. Pior, quando está perto, inclusive se tiver alguém na igreja assim, gente, não é indireta não, então, enfim. Pior, quando está perto do pai e da mãe, ele faz as mesmas coisas. E o pai e a mãe não fazem nada. Eu não sei você, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo um custoso é: você não bate esse menino não, moço? Rapaz, e aí a gente tem essa mania de fazer isso, né? A gente se compara, colocar a pessoa na nossa condição. Fala, não, se fosse minha mãe, meu amigo. Eu falo, aliás, se continuasse, ia chegar no meu pai. E aí, engrossou o calor, você ficou pior ainda. Aí nunca mais ele fazer outra coisa. Mas não, nem chegar no meu pai nesse não. Minha mãe já estava educadinha. Não tem como, não é possível. Não tem pai ainda não. E aí, quando a parte da mãe, parece que faz pior ainda. Eu olho e penso, meu Deus, gente, não tem cabimento entre eles. Entende? Olha o pensamento, peraí, não tem pai e mãe não, esse menino? Tem até uma frase, um meme comum, né? Fala, menino criado com vó. Ser criado com vó é bom, uma bênção. Porém, por que essa frase é assim, menino criado com vó? Traz a ideia do quê? Não que todos são assim, mas uma criança que é indisciplinada, uma criança que é mais mimada, que é tudo na hora, uma criança que apanha menos, porque a avó, ela, por mais brava que ela seja, ela ainda não vai ser a figura paterna e materna. Então, ela não vai substituir a figura paterna e materna por completo. Não estou falando nada contra vós. Vós é uma bênção de Deus. Glória a Deus, aqui não teve, só tive um vó na vida.
Era criança, não perdi todos os outros 3, então conta uma praticamente, né? Nem entendi por gente direito. Mas tem isso. Tem até aquela música, né, que fizeram lá, menino de vó vai deixar não. Falava, menino de vó virou bandido, porque não tinha disciplina, né? Virou bandido. Não disciplinava ele, virou bandido. Então, quando a gente está sem disciplina, é como se fosse um bastardo. O que é um bastardo? Você tem pai. Não tem pai na original? Meu Deus do céu, que gostoso, tá peste, meu Deus do céu. E agora, pior, quando você vai analisar a fundo, é como se não tivesse pai. Na maioria dos casos, como você fala, você não pode generalizar tudo. É como se não tivesse pai. Tem pai, mas não corrige. A mãe não faz nada. Não corrige de forma correta. Não posso falar não para criança, não falar não sei o que. Vai nessa. A Bíblia fala, chega peia. O mundo fala, não diga não pode bater. De qual lado você está? Dito isso, rapaz, vai pôr mão no prego aqui, toma aqui pra você ver, rapaz. Um dia você vai agradecer por isso. É pra você bater sem nenhum motivo. É pra educar, tem que bater mesmo. Tem que bater no filho. A Bíblia não é a vara. Quando você vê no original hebraico, cara, é literalmente o significado de bater mesmo, é para corrigir, não é uma figura de linguagem, não é para bater. O pai corrige quem ele ama. O objetivo de Deus, quando ele nos disciplina, é porque ele nos ama. Ele quer o nosso melhor. Então, quando você vai quebrar a cara com uma coisa lá na frente, é para o seu bem. Tem um exemplo muito bom do meu pai. O pai, ele vai já correr motocross, vai empilhar uma moto, o pai ia dominar uma moto dele, sabe? E ele tinha um sonho de ter uma moto muito top na época, esse é o nome da moto. Tipo, sabe, tem uma moto 1000 hoje, entendeu? Uma moto 1000 cilindradas. E ele tinha uma sementeira de plantas em São Luís, né? E ela pegou fogo. E ele ia comprar a moto com esse dinheiro e investir mais sementes, obviamente. Ele ficou muito contrariado, né? E aí o pai fala assim, hoje eu sei que se Deus me dar aquela moto, naquela época eu teria morrido, sem dúvida nenhuma. Então muitas vezes a gente não tem algumas coisas porque Deus não dá asa cobra, está nos protegendo de nós mesmos. Aí você comete um erro, vai ser punido. E tem que ser punido mesmo. A gente tem que ser disciplinado. Entendendo que Deus prova quem Ele quer, mesmo sem ter motivo algum. Não foi assim com Jó? Jó não estava sendo disciplinado. Não. Deus tinha um outro plano de propósito para os sofrimentos de Jó. Então na vida, independentemente se o sofrimento que você tem é uma aprovação de Deus, ou é uma tentação do diabo, culpa sua, você é tentado segundo aquilo que você mesmo proporciona. A culpa é sua que você é tentado. Você é tentado para aquilo que você proporciona. Ninguém é provado aí em suas forças, então Deus conhece a capacidade. Para a tentação, quanto mais se alimenta ela, pior fica. E a culpa é sua, realmente. Você é a tentação. Então, quer seja provação, quer seja tentação, ou quer seja disciplina, Deus tratando com você, Ele quer o seu bem. Porque nós não somos bastardos. A gente tem um Pai que está lá nos céus. E Ele nos ama, Ele se importa com a gente. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Eu estou num argumento muito lógico, muito simples aqui. Você, Mavi, você respeita o Thiagão? Seu pai? Você respeita ele? Eu respeito também, meu pai, demais. Vitor, você respeita a Silvia? Eu também respeito muito a minha mãe. Se a gente respeita nossos pais terrenos, quanto mais nossos pais celestiais. Às vezes, a gente está mais disposto a obedecer aos nossos pais aqui na terra do que obedecer a Deus. Quando Jesus falou. É aquele que não pode deixar pai e mãe, que pega uma coisa que a gente é importante, a gente ama. Referência para nós, respeito. Mas que não pode deixar pai e mãe, para me seguir, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Por quê? Tem vezes que nossos pais estão errados. Tem vezes que estão errados. Eu não quero citar nenhuma rebeldia aqui, meu Deus. Falando dos jovens, não estou falando isso. Vamos pegar aí, espera-se, por serem pais educadores, que 90% das vezes, pelo menos ou mais, eles dêem certo. Mas então eles não são falhos. A gente vai ser pai, a gente vai ser mãe, a gente vai errar com nossos filhos também. Então vai ter coisa que a gente vai estar meio sem noção ali, ok, tudo bem. A gente vai respeitar, vai acatar, porque a gente é pai e mãe, é isso. O que a gente faz também, a gente vai só acata e respeita isso. Ok? Porém, eles acertam bem mais do que eles erram. Assim, pior não é possível, não é possível. Não tem como, vai acertar mais do que é.
Mas tem situações que talvez seu pai e sua mãe entrem em contradição com a Bíblia. Então, eles entraram em contradição com aquilo que Deus mandou você fazer. E agora? O que você vai fazer? Tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça, não o seu pai e sua mãe quer que você faça. E ainda assim, você tem total respeito que os pais e sua mãe têm. Mas entre seu pai e sua mãe e Deus, você escolhe Deus. Entre namorado, namorada, entre esposo, esposa, você escolhe Deus. Entre amigos, entre qualquer outra coisa na sua vida, seu trabalho, Deus é sempre a primeira escolha. Depois todo o resto é acrescentado. Então aqui, se a gente receber os pais terrenos, quanto mais Deus, tá maluco, Deus é mais ainda. É o Senhor, é Deus, eu tenho que respeitar Ele. Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Por que esse segundo melhor lhes parecia? Porque às vezes eles estão errados. Hora ou outra eles podem sim estar errados. Por mais que não sempre, às vezes não tem fundamento aquilo que eles estão falando, às vezes a gente não concorda. Aí a gente cresce e vê que o errado era nós. Né? Eu que estava sem noção das ideias que eles estavam certos mesmo. Deus, porém, ele não erra. Deus não erra. Ele não corrige porque segundo melhor lhe parece. Porque tem pai e mãe que nem bate no filho. Tem pai e mãe que não bate. Tem pai e mãe que tem que você bater. É meio difícil. A mãe fala que tem que bater, nem chegar a bater. A mãe quando é criança. Mas tem pai e mãe que não bate. Tem menino que apanha até fazer 18, apanha. Tá apanhando ainda. Filha de castigo. Cada pai e mãe, com o melhor lhe parece, corrige o seu filho, disciplina o seu filho. Tem seus métodos. Porque não pode deixar passar impune a indisciplina. Tem que disciplinar, porque é a disciplina bíblica. Isso é a responsabilidade sua, enquanto pai e mãe no futuro, disciplinar o seu filho. Isso, ou sua filha, ok? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para vencermos participantes de sua santidade. Então, se os nossos pais que nos corrigem segundo o que melhor parece, pode ser errado. Deus não erra. E Ele corrige a gente para quê? Os pais que a gente não errar de novo. Porque é o melhor, para não meter o prego na tomada e morrer. Não, Deus nos corrige não só isso, mas para a gente ser santos. Simples. Para a gente ser co-participantes da salvação que Cristo nos deu para a gente. A gente tem que ser participante da salvação. Ok? Toda disciplina que foi feita, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. A verdade é, ninguém gosta de ser disciplinado. Falar que é fácil demais, mas e quando eu estava apanhando, eu estava de castigo, quando eu era disciplinado, cara, a gente não gosta de ser disciplinado, essa é a verdade. Somos indisciplinados. A gente tem isso dentro da gente. Inclusive, uma pessoa que é disciplinada, ela acata com maior facilidade a correção. Ela entende a importância da correção. E ela até sofre menos que o outro. Porque tem coisa que ela nem vai precisar ser punida. Porque ela... Às vezes a gente tem que exortar alguém. Às vezes a gente tem que ser exortado. Exortar é fácil, muito fácil. Chegar a contar os erros dos outros. Só chega e fala, olha, você errou nisso, nisso, aquilo. Você tem que melhorar isso aqui. Bom, irmão, não dá. Isso, aquilo. E quando é a gente que é exortado? Você recebe a exortação da mesma forma que você exorta? Você recebe? Você não precisa exortar uns aos outros. Sim, sabedoria, mansidão, amor, questão real de transformação da vida de uma pessoa. E quando você é exortado, você acende de bom grado, você ouve, recebe aquilo, fica com raiva da pessoa, com raiva de Deus. Porque Deus está falando com você, você sentiu. Pegou na ferida, Deus usou um servo dele para falar diante de você. Você fica contrariado. Não manda mais mensagem para essa pessoa. Nem meio manda mais, você conversa. Olhou, está de um lado ou para o outro. É assim que a gente tem que reagir quando somos disciplinados. É assim que você agir, o seu pai só vai deixar em você. Fulano é a minha mãe, Deus é. E se Deus usou aquela pessoa falar com você, ouça. Veja se procede. Talvez não tenha nenhum casamento aquilo que Deus está falando para você. Então você saiu. Mas se você sabe, e olha, abre o seu coração, você sabe que Deus está falando com você através daquela ou daquelas, talvez mais de uma pessoa falando com você, ouça. Porque a disciplina, pelo momento, ela não é motivo de alegria para ninguém. Eu estava conversando ontem, então falando, ninguém gosta de ouvir a verdade na lata. Ninguém gosta. Isso é verdade. Ninguém gosta de ouvir a verdade na lata. A verdade é doida, mas a verdade. Ninguém gosta. Isso e aquilo. Pô, achei bonito, não é? Mas é isso. É a vida.
Entendeu? Igual o choro e bora. Sai dando na cabeça e vão correndo. Corre, tá sangrando, não cabe mais, bora. Estou sendo um pouco duro com vocês na exposição de hoje. Vocês entenderam o tom dessa parte de Deus. É esse tom mesmo. É um pouco mais duro. Porque ele está falando sobre disciplina enquanto ele disciplina as palavras. Entende? Ele está disciplinando as palavras. A Bíblia é viva e eficaz. Não é só um livro qualquer. Não é um livro de J.K. Tolkien, ou de J.K. Rowling, não é um livro de Tolkien, não é um livro de C.S. Lewis. É a palavra de Deus. Ela é viva. Ok? Então, por mais que a disciplina não parece de alegria, de brava, triste, contrariado, às vezes você não fica nem com a raiva da pessoa. Às vezes você fica triste com você mesmo. Às vezes você é humilde e reconhece que pelo momento, ou nem que você demora um pouquinho. Às vezes na hora você não dá atenção, quando chega em casa, quando você vai banhar, você deita na cama antes de dormir, aqueles momentos, o moço coloca a cabeça no travesseiro. Você reflete e pensa, poxa, é verdade. O pior é que é verdade. O pior é que eu sou assim mesmo. O pior é que eu preciso parar de fazer assim, eu preciso parar de fazer tal coisa, eu preciso parar de afetar as pessoas, eu sou assim mesmo. O pior é isso. Isso não é um sentimento bom não, né? Não parece, eu estou triste, estou mal, eu estou com raiva, mas depois produz fruto. Disciplina produz fruto. Aí agora a gente se lembra da analogia que Jesus fez da figueira. João 15, foi pregado semana passada, inclusive, o pastor Noel pregou, né? João 15, o que diz lá? Que Deus poda o galho que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Ele poda. Então Deus de disciplina vai extrair o melhor que tem de você. Cabe mais. Dá para sair mais. Você tem que ser disciplinado mesmo. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Na NVI está bem mais fácil de entender o que é joelhos trôpegos. Olha, vai interpretar. Lembra mais esse versículo? Por favor, Alessio. 12. Portanto, fortaleceram as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Joelhos vacilantes, isso é, trêmulos. Cansa, né? Correr cansa. E às vezes nossa caminhada cristã está cansado. Mas eu não consigo imaginar Jesus colocando a sua cruz no chão e falando, eu não aguento mais. Eu não vou seguir em frente. Cansei. Bando de hipócrita. Uma semana atrás, esses canalhas, esses fariseus, esses pecadores, obrigado, Ken, esses filisteus, estavam colocando suas vestes sem passar em cima com a jumentinha, e agora cospem em mim, comemoram os meus açoites, soltam um bandido no meu lugar. Não, para mim deu, basta, eu não aguento. Anjos, vem me salvar. Senhor, envia os anjos me salvar. Não, Jesus não fez isso. Está sangrando? Não, cabe mais. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Seus joelhos vão estar trôpegos. Deus te dá forças. Tira, Senhor, por favor, o espinho está na minha cara. Não, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na academia a gente tem uma frase, né? Se não doer, não cresce. Se não doer, não cresce. Não cresce porque o músculo. Ai, eu vou testando. O músculo só cresce a custa de dor. Vai doer. Aí você, não, chega, eu não aguento mais. Vou pegar 1 quilo aqui, ó, na bolsa, tá bom. Só pra. O quê? Fisioterapia agora? Tá fazendo, né? Fisioterapia ou é musculação? Se é para crescer o músculo, você quer hipertrofia, vai doer, cara. Seu músculo vai chorar. Vai doer. Então, é uma dor ruim, mas no futuro ela vai ser um tipo de alegria. Ela já não foi. Qual que ela gera? Força. A fraqueza. Em meu sofrimento, a nossa fraqueza é superada. E aí a gente consegue tudo. O poder de Deus é pessoa quando está fraco. E quando a gente acha que está forte, você diz, não, eu não preciso da minha não, eu tenho uma resolução, não está aquilo não. Porém, Deus fala, quando você está pensando em estar fraco, aí você é forte. Eu estou com você.
Porque você me busca mais, você entende, você é quebrantado, humilde. E aí sim, você é forte de verdade. E fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes de ser curado. Então, muitas vezes a gente tem uma pessoa que tem mais dificuldade de caminhar com outra, tranquilo. Ele tem que ser curado, conseguir correr também. Entendam qual é o dele também. Versículo 14, até o 17. Seguir a paz com todos e a santificação na qual ninguém verá o Senhor, sem ela, né? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, faltando nos perturbe, no meio dela não sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasse, nem deu o seu direito de primogenitura. E sabeis também que, posteriormente, quando herdar a bênção, foi rejeitado, usando o lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Aqui, ele fala o seguinte: só tem um feito você deveria, sem santo. Bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é o coração puro? São santos. Aqui. E a gente tem que se atentar para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, isso é, nós temos que tomar cuidado com a corrida do meu irmão, com o irmão de Cristo. Eu não estou correndo sozinho. Se você cair, tudo bem. Não estou nem aí. I don't care, não importa. Não, não é assim. Está errado. Importa sim. Se o outro parou de caminhar, ou está com o joelho trôpego, né? Trêmulos, joelho vacilante, ou caiu na caminhada, está manco, a perna dele não é forte mais, você se preocupa e ajudar ele. Você quer que ele volte a caminhar, e seja curado, caminhe de forma saudável. Um dia pode ser você que esteja assim, que tenha pessoas ao seu redor, ela estiver junto com você se levantar, você possa caminhar. Deus seja humano. Então, a ser encontrado ajuda. Continuando. Não tem nem profano como Esaú. Esaú é chamado profano. Vamos já lembrar a história de Esaú. Mas é claro, quando Esaú veio, seu direito de primogenitura, por causa de uma sopa. É isso aí. Viu, galera? O cara que é mais velho, né, o filho mais velho, ele tinha um direito no direito, então ele tinha uma herança, ele estava com, sei lá, tem uma empresa, né? Então tem empresa, ele ia o filho dele de uma gente não está assistindo depois. Os outros podem trabalhar mais de uma gente. Então o agente ele tinha uma herança, tinha uma parte, uma porção. É um privilégio muito grande. Essa primogenitura. E Esaú chega de uma caçada, cansado, com certeza. Ele estava, pode a gente falar, mas vou brocado, sendo brocado. E ele vende o seu direito de primogenitura, que é muito superior, por causa do prazer de falar. Então, por causa do soltura. Tá, estava com fome, nossa, não existe alimentação. Estava com muita fome, você nem morria com nada. Estava precisando de tudo. A sua progenitora não vale uma soltura. Entenda. A sua santidade não vale o prazer do pecado pode oferecer. Se você fizer isso, você será como Esaú. Só que a palavra que ele usou aqui, profanou o sagrado. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. Porque não ficou lugar de gente igual isso é, não tinha volta. O que Esaú fez não tinha volta. Já era, ele deu o direito de progenitura dele. Depois ele ficou triste, arrependido, né? Às vezes ele colocava lá debaixo, onde já pode amaldiçoar dele, ele chora, tadinho e tal. Ô, Jacó, não tinha mal, não. Ana, passa, dá para ele ali não, abençoa ele, não faz isso não.
Tadinha, uma coisa de leitura, já passou pouco tempo. A pessoa que não teve isso, não teve isso. Então, mesmo chorando, mesmo arrependido, não conseguiu restituir o direito que ele tinha de abrir. Isso aqui é uma crença clara após fazer. Você está aqui, você é feito primogênito de Deus. Você herda esse direito. Uma vez aplicado, não acaba adiando quando você voltar. Lá nos olhos. Já era. Não tem volta mais. É interessante que os primogênitos não foram levados sacerdotes após a conquista prometida. Os sacerdotes foram os levitas. Da mesma forma, quem tem o direito sobre tudo é Jesus Cristo. Ele que é o primogênito. Ele que é a primazia. Ele é não só o primogênito, como o unigênito de Deus. Porém, nós somos os levitas. Nós devemos sim herdar aquilo que cabe ao primogênito. Isso é, o domínio do mundo. Ele vai pegar para a gente. Ele vai ser uma 10 de Deus. Né? Senhor, ele tinha 10 promessas. Mas vamos ter coisas que a gente não tem direito. Simplesmente não tem direito. Mas nós agora teremos direito, através de Jesus Cristo. O vou continuar a nossa nação. Ora, não temos chegado, agora vai iniciar aqui um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Ok? Do 18 ao 29. Vamos fazer aquela linha alternada? Ora, não temos chegado ao fogo palpável e ardente, que é a escuridão e as trevas e a tempestade. Agora eu também, vamos falar a vontade, é que ele tem um limite, que ele tem grande coisa mais nada. Pois darão os porcos que vieram a nada. Até o animal se tocar como será apedrejado. Na verdade, então morre é o vídeo. Não é gente. Se enterrar no tempo. Pelo contrário, vocês chegaram ao mundo de Sião e a cidade do Deus Deus, a Jerusalém celestial, a muralha de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja do primogênito, ao lado do céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. A Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Obrigado, não se refere ao rei da cruz. Pois, que os que retiraram a dignificamente, porque na terra não escaparam, muito menos escaparam os mortos, porque criaram a acredito dos céus e do universo. Aquele que agora falou, não dá a terra, agora, porém, ele começa a terra. Ainda uma vez de todas, para abalar não só a terra, mas também o céu. Essa palavra, em uma vez de todos, significa a última remoção dessas coisas da palavra, como que Jesus escritas para essa lição, são palavras permanentes. Por isso, recebendo logo uma menina balada, menino tratado, pela qual não a Deus, não a tratado, refere o vosso Deus é bom. Amém. Meu Deus, nós fomos filhos lá. Amém por isso. Olha, vamos lá. Tem um pouquinho aqui, mas estava para ora, não tem que chegar ao fogo palpável e ardente. Não é uma ilusão que pense, tá? Não, isso aqui não. Aqui é no seguinte aspecto. O Monte Sinai, ele era impalpável. Deus, quando ele estava lá, as pessoas, quando elas olhavam o Monte Sinai, elas ficavam cheias de temor. Elas tremiam de medo. Está escrito que se um animal tocasse o Monte Sinai, quando Deus estava falando, o animal se come. Nós também. Então era Deus aqui, com Moisés e eu lá. Era Deus e Moisés lá e eu aqui.
posso tocar. Tem uma música, né, que fala mais perto do monte, mais perto da glória, da face, é quando eu sinto peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Sabe disso? O medo quer me parar. Então, me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Porque agora, em Cristo, a gente pode tocar no monte. Posso tocar. No Cristo, quem toca no fogo. Não é que a mão ali, ele vai traçar no fogo. Então, eu posso tocar. Então, Deus me tira o medo. Eu preciso olhar com medo para o sinal de medo. Que só Moisés podia ir no meu lugar. Moisés era meu intermediador, eu não podia não. Mas, hoje em dia, muitas vezes eu de Jesus. Desculpem, não é Deus, não é. Jesus. Ele é mediador de Deus do mundo. Então, agora eu posso, eu tiro o medo, eu posso entrar na sua presença. Posso tocar no mundo, posso subir no monte, posso sentir o fogo da tua glória. Na verdade, a bola era horrível tentar com Moisés e disse: sinto-me atemorado e tremo. Como está na igreja e Alessio, vai estar ali no serviço na mão. 21. Moisés disse: esse pecado era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Então, estar na presença de Deus é algo bom. Sem dúvida nenhuma. Mas até Moisés estava lá com medo. Ela não estava olhando para mim, não. Moisés ficou apavorado. Tremendo medo. Porque eu não estou mexendo com qualquer coisa. Ele está aqui, eu posso ouvir. Se chegar de qualquer jeito para essa dele, vendo os sumos sacerdotes que antes deles entrarem só muita coisa no mar, né, no Santo Santos, se ele não simplificasse, ele morria. Claro, um sino na porta. Eu tinha que dar sala de vida. Tempo em tempo. E morreu, ele rasga para cima. Então, não tem filho. Porque eu deu morrer mesmo. Eles morreram. Para qualquer forma, na presença de Deus. Mas hoje, olha, mais tem chegado ao Monte Sião. A gente não está no Monte Sinai, é o Monte Sião. Isso é a nova Jerusalém. É o Monte Celestial. Nossa nova vida. E pelos incontáveis postos de hoje, a Universal Assembleia. Aí a igreja dos primogênitos, a palavra dos céus e a Deus do Espírito todo, é o Espírito justo, aperfeiçoados, que agora não é Moisés, Jesus, mediador da nossa nova aliança. Ok? Versículo 24. Ao que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Isso tem uma referência muito clara. Gênesis, capítulo 5, são 3, meu princípio, 3 mesmo. Era muito para nós, obrigado. São 3. Quando, versículo 7, 8, quando Deus pergunta onde está o sermão para Abel, para Caim, é o 3, né? Aí Caim, eu sou tutor do irmão para uma casa, sei lá. Aí Deus, não é assim. Deus sabe as coisas, Ele quer que você fale. Ele pergunta para Caim confessar o pecado. E aí, Deus, o que é isso? Deus nem fala assim, não sei se matou ele, só fala, o que é isso que quiser? O sangue do teu irmão clama a terra por mim. O sangue de Abel falava com Deus, clamando que vingança, justiça. Clamando isso. O sangue de Cristo, porém, clama perdão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O sangue de Cristo fala de forma superior de Abel, porque o perdão é superior à vingança. O perdão é muito superior à vingança. Às vezes a Bíblia é todo. Então, se o sangue de Abel falou com Deus que Caim matou, muito mais o sangue de Cristo na terra fala até o fim dos tempos, até a situação de séculos, até o grande dia do Senhor. O sangue de Cristo fala na terra. Vai continuar falando. Versículo 25. Cuidado, não recusem ao que fala. A gente chega no ato, ser epístola.
versículo 18 ao 19. Pois não escaparem aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente se divertiu sobre a terra, muito menos nós, nos desviamos daquele que do céu nos diverge. É tapa na cara, atrás tapa na cara. Gente do céu. Olha, Deus falava para o profeta, exemplo Moisés. Olha, não adore nenhum outro Deus além de mim. Deus não vai falar isso com vocês. E por isso, pudesse o tempinho, dá uma pergunta. Os caras vão hoje, está lá tranquilo, beleza, né? O que acontece? Ele seu, agora um desenho de ouro. Estão unidos. Muito unidos. Então, se uma pessoa na terra transmitir a mensagem de Deus para uma pessoa que desobedeceu essa mensagem, ela foi punida. Quanto mais as palavras do próprio Jesus não vêm da terra, ele vem do céu e ele próprio dá o pecado. É como se o seguinte: eu chegar e falar assim, olha, nosso patrão falou que hoje você se desgraçado. Outra coisa é o próprio patrão vir da ordem direta. É diferente. É muito diferente. Então, o próprio Jesus vem e nos adverte. Aquele que Jacó falou, então, a terra e agora ele promete dizendo: ainda não veio por todos para a palavra, não só a terra, mas também o céu. Vai tremer. Né? E aí pergunta: qual é o som, Alex? Qual é o som quando Jesus vem à terra? Ela não responde na música. Até hoje ninguém sabe qual é o som. Ele só enxerga qual é o som. Esse é o som. Esse é o que? Cadê o som? Ele falou, mas qual é o som? Ele explica a mesma palavra, né? Várias formas. Uma das coisas é chamar terra e céus. Ora, essa palavra, de uma vez por todas, significa a emoção dessas coisas a palavras. Como tinham sido feitas para que as coisas não são palavras permaneçam. O ensino bíblico acerca das coisas terrenas serem temporárias e passageiras é muito claro. Muito claro. E que as coisas celestiais são permanentes. E são elas que importam para a gente. Constantemente temos que nos lembrar disso. Porque sutilmente, hora ou outra, a gente troca as coisas celestiais superiores por coisas terrenas e passageiras. Constantemente. Tudo isso será abalado, tudo isso será destruído. Por isso, recebendo o nosso reino inabalável, ora, vou trocar algo que pode ser destruído e abalável por algo que é inabalável, tenhamos a graça pelo qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O nosso Deus já é como um consumidor. Isso aqui é um santo temor. A gente não serve a Deus por medo de ir para o inferno, mas a gente tem temor. Perdeu-se muito o temor a Deus nos últimos tempos. Você perde temor ao pecar, coisa mais simples, colocar Deus às vezes uma brincadeirinha e não convém. Perdeu-se muito temor. Então, eu vou conversar sobre isso, né, inclusive, sobre chamar Deus de você mesmo. Eu estava até falando disso, né? Eu pensava o seguinte: pessoas que tudo bem falar você na música sem problema. Pessoas que não falam com você em hipótese alguma. Então, esses dois aspectos, eu estava ao meio, estava para cá. Se tem, não importa muito mais, prefiro que não tenha, né? Respeito, reverência, igual não tenha. Conversando com um clube de jovens, Alessio falando Isaías 9. Aí o pastor Yolanda falou assim: linda música, só tem defeito. Pela ministração, nem na música, né? Ninguém me toca como você. Ninguém toca como você. E aí tinha nosso argumento que mudou minha vida. Eu concordo muito, mas não concordo muito também não. Mas quem usa, né, fala que é questão de intimidade. Eu chamo assim, intimidade. Jesus era mais íntimo de Deus que qualquer um de nós, e nunca chamou Deus de você. Jesus sempre chamou Deus de quê? Pai, Senhor. Sempre assim. Deus não é seu amiguinho. Deus não é seu amiguinho, não. Ele é seu Pai. Ele é seu Deus. A gente esqueceu isso, meu Deus. Ele é nosso Senhor. Ele manda. Ele manda. Ele faz o que quer com você. Ele é seu Senhor. Ele manda em você. Está escrito na Bíblia. Agora não os faço mais servos, faço amigos. Sim, amigos. Ainda assim, Senhor. Eu sou amigo do pai da minha mãe. Eu chamo ele de Senhor e Senhora. Eu sou amigo do pastor Yolanda. Eu chamo ele de Senhor.
chama, vou continuar chamando. E as meus filhos são mais Senhor, então você, filho. Eu sei que tem pai e mãe que não importa muito com isso. Tem pai e mãe que não importa muito com isso. Eu sei. Mas se Jesus não chamou Deus de Senhor de você, ninguém vai chamar. Inclusive essa própria música, ela refletindo melhor disso com essa música de Moisés, né? Então me tira o medo. Ele faz entender que a tempestade é você. Cara, nem rima. Você está nem rimando com a música. E se você trabalhar você com o Senhor, fica legal de cantar também. A tempestade é o Senhor, eu sou forte no Senhor, eu sou forte no Senhor. Porta aberta, fechando tudo para o Senhor. Cara, perdeu-se e pergunta a Deus. Deus é fogo consumidor. Isso é, Deus é justiça, não é só amor, ele pune. Deus é bom, que frase terrível, Deus é fogo consumidor. Que Deus é esse? Cadê o Deus de amor? Cara, Deus não é bom porque acontece a vontade do mundo. Deus é bom, por isso o inferno existe. Pastor Felipe fala isso. Deus é bom, por isso o inferno existe. Porque Deus é bom. Imagina, se alguém abusa do seu filho, tortura o seu filho, rouba ele, tira ele da própria casa dele, do jardim, e aí essa pessoa fica sem nenhum tipo de punição. Você senta na sua cadeira e fala: tudo bem, não tem nada. Que amor é isso? Que amor é isso? Deus é bom, por isso o inferno existe. Vai punir as pessoas que não aceitaram essas palavras que são filhos de Deus. Não toda a Bíblia. Ok? Deus é bom consumidor. Tem em mente o que está fazendo. Os caras tinham medo de estar na glória de Deus. Hoje, com mais fácil acesso, o pessoal parece estar banalizando, né? Está banalizando agora. Está fácil mesmo. Então, não dá valor. Eu te garanto, o sonho de todo mundo era. Não é possível, cara. Pelo menos um dia não. Não foi um dia. Deixa eu entrar um minutinho para 10 minutos, um minuto, no mínimo. O Santos Santos. Eu queria sentir como que é isso. Mas com medo. Vou me purificar, não vou funcionar, mas eu quero dormir, eu quero sentir isso. Ah não, não posso. Agora você não pode. Agora não é o Monte Sinai, é o Monte Sião. Quando é palpável. Peça a Deus que o seu medo chegue. Sem medo, mas com temor, porque Deus é fogo consumidor. Amém?